Oi gente, tudo bem? Meu nome é Wellington Lino Pimenta e eu sou conhecido como Pimenta. Eu cheguei aqui em Nova Serrana no ano de 1985. Eu sou um contador de causo histórico. Nos meus textos, quando eu escrevo, eu gosto muito de relembrar coisas do passado e ali eu crio histórias. Nos meus livros, eu tenho dois livros que são mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Um chama Um Caso por Acaso e o outro chama Outro Caso por Acaso. São dois livros que contam isso que eu estou falando. Eu escrevi um outro livro que eu conto a história da minha esposa, Olinda. Um período que ela teve uma enfermidade muito grave e todas as dificuldades que nós passamos, eu relatei isso num livro. E na noite que a gente fez a publicação, o livro acabou. Foi uma coisa assim muito bacana, porque todo mundo se interessou. Então essa primeira edição do livro, ela já se esgotou. Eu tenho 3 livros desses ainda, que é do meu arquivo pessoal. Um para emprestar e 2 guardadinhos. E a nossa vida é essa. Quem quiser ler esses livros, gente, ler é bom demais. Na biblioteca tem, na Amar tem. Pode procurar que vocês conseguem ler. Ler é o caminho para começar a escrever. Quem lê muito, escreve bem. A escrita, para mim, é algo que surge. É um acontecimento assim que vem do nada. De repente dá uma luz, eu me lembro de algum fato, de alguma coisa, e aí eu começo a escrever, a dissertar sobre aquilo. E aí vai surgindo o texto. Às vezes as pessoas dizem assim, que sem inspiração não escreve. E já existem outros que começam a escrever e a inspiração vem. Eu acho que eu sou mais ou menos desse jeito. Quando eu quero escrever algum texto, e é claro que todo escritor tem muitos e muitos textos não publicados, que às vezes ele mesmo acha que aquilo ali não ficou bom, não está bom e vai para arquivo. Mas às vezes passa o tempo, você volta num texto daquele e te dá vontade novamente de passar o texto para frente. Cada texto que a gente escreve é como se fosse um filho. É um filho da gente que está nascendo e a gente tem vontade assim de que todo mundo leia. E quero chamar a atenção também, principalmente hoje que nós temos muita rede social, muita gente participando. Às vezes você publica um texto, você fica tão entusiasmado com aquele texto, você publica ele no Facebook, você publica ele no WhatsApp, às vezes tem 1, 2 curtidas. Às vezes as pessoas lêem, mas não curte, não gosta, não sei. E isso aí te desestimula o escritor a escrever. Então se você gosta de ler, se você é adepto a essa coisa de ler, toda vez que você lê um texto, se você der lá uma curtidazinha, dar um joinha, o escritor vai ficar muito feliz com isso. E é isso que faz a gente ter vontade de escrever. Nós estamos com um projeto, eu até havia começado a falar do livro compartilhado, que ele está em andamento, a gente já conseguiu escrever 8 capítulos dele. E vamos ver aonde essa história vai parar. É o projeto que já está em andamento. E eu tenho assim, um pensamento, ainda não está totalmente formado, mas eu tenho um pensamento, até andei fazendo alguns estudos aí, algumas pesquisas. Eu tenho vontade de escrever aqueles faroeste que a gente tinha antigamente, do livrinho de bolso. Contar histórias. Aí eu até já fiz algumas pesquisas dos antigos fazendeiros, dos coronéis, até passei por uma época lá do Lampião, lendo como que funcionava a vida naquela época, o povo tudo andava armado. Então eu tenho esse pensamento, não sei se isso aí vai progredir ou se vai parar só no pensamento, mas quem sabe no futuro a gente vai estar escrevendo algo a respeito disso. Bom gente, o livro Um Caso por Acaso, ele conta causos. E o livro Outro Caso por Acaso também conta causos. São histórias algumas baseadas em fatos reais e outras são puramente fictícias. Mas antes de eu contar uma dessas histórias para vocês, eu queria falar o seguinte: eu estou com 2 livros
que já estão em fase final, que é Histórias de Pescador. O livro, Um Caso por Acaso, ele foi ilustrado pelo Rafael. E agora esse novo livro, que seria uma continuidade do primeiro, também está sendo ilustrado pelo Rafael, está em fase de acabamento já. E tem um outro livro chamado Histórias de Pescador. Esses são alguns casos que aconteceu comigo na minha vida de pescador. A maioria dessas histórias são histórias de pescador mesmo. E acredito que em breve a gente já vai estar lançando esse livro. E agora eu resolvi escrever e já também está em fase de correção. Em breve a gente já vai estar com o protótipo do livro, que a gente chama de boneca. Vai estar pronto. O livro chama Pelotão 0185. Esse livro eu estou contando a história da minha formação, como foi o meu curso de formação para soldados. E a gente conseguiu depois disso aí formar um grupo. Esse grupo, da maioria dos meus colegas da época de curso, a gente tem se comunicado, então ele tem um arquivo fotográfico muito bom. Eu acredito que vai ser um excelente trabalho. E esse livro compartilhado que a gente está escrevendo, isso aí é o dodói das minhas obras, livro compartilhado. Bom, é isso. Gente, para encerrar a minha fala aqui para vocês, espero que tenham me conhecido um pouco. Eu vou contar uma das historinhas que está no livro, Outro Caso por Acaso. Isso aqui é só a boneca, é só o protótipo do livro. Eu não vou ler, eu vou contar. Antigamente existia uma relação muito boa entre vizinhos. A gente conhecia todo mundo conhecia a gente sabia até o gosto da comida da casa do vizinho. Era assim, era uma relação muito boa. E esse fato aconteceu nessa época, e com um grande amigo meu. Eles tinham uma vizinha. Durante muitos anos essa vizinha, eles foram vizinhos ali nessa rua, aqui em Nova Serrana. E passado um tempo, essa vizinha ficou viúva e ela tinha 3 filhos pequenos. E aí um parente dela, não sei se irmão, quem que é, a chamou para mais perto da família dela, em outra cidade, e eles mudaram, E vocês sabem que toda mudança gera uma confusão muito grande e a gente deixa muita coisa para trás. E essa vizinha mudou e a mãe desse amigo meu viu um vaso de flor que ela deixou para trás. Ela não levou aquele vaso de flor. E a mãe desse amigo meu ficou encantada com esse vaso de flor e foi lá, estava jogado, o caminhão de lixo ia passar, ia levar. Ela falou assim, eu vou pegar e vou cuidar. Aí ela pegou, arrumou na varanda da casa dela, lá tinha uma varandinha pequenininha, ela ajeitou lá, colocou até um EVA, assim, para proteger um pouco do sol, para o sol quente não bater na planta, e aguava a planta todo dia. E esse amigo meu, muito entusiasmado ele é entusiasmado com planta também, começou a cuidar. Às vezes nascia algum matinho, ele ia lá, arrancava, aguava a planta todo dia. Passado mais ou menos assim, uns 15, 20 dias que eles já estavam com a planta, ele falou assim, mãe, mas essa planta aqui ela não está dando flor, não está dando nada, assim, que trem engraçado. E pegou na planta, eles viram que era de plástico. Pois é, gente, as minhas histórias são mais ou menos assim, Espero que algum dia vocês tenham a oportunidade de ler. Para fechar agora é o seguinte, existe eu acho que fala site, Recanto das Letras. E lá nós temos vários autores de Nova Serrana que publicam textos lá. Eu sou conhecido como W.L. Pimenta. Se você entrar lá no Recanto das Letras, você digitar autores W.L. Pimenta, vão aparecer muitos textos meus lá. Se você não souber o nome, é só você digitar pela cidade, vai aparecer todos os autores da cidade. E nós temos um projeto de criar um aqui para nós. De nossos autores poderem publicar também e facilitar a leitura de quem gosta de ler. Muito obrigado, um abraço a todos, espero que vocês tenham me conhecido um pouco. Olá, sou Sirlene Tofete, psicóloga, escritora,
Sou nascida em São Paulo, mas já resido em Nova Serrana há mais de 30 anos. Sou casada, sou mãe de 3 filhos. Estou agora participando da Flins este ano, em Nova Serrana, e quero falar para vocês a respeito do meu primeiro livro que irei lançar aqui na Flins. É o meu 1 Minuto com Deus. Esse livro se trata da importância da gente ter 1 minuto para Deus. Nós vivemos num mundo muito corrido, o nosso dia a dia, né? E às vezes a gente precisa tirar um tempo para Deus. Às vezes a gente tira tempo para várias coisas, às vezes a gente tem vários compromissos, mas nós esquecemos do mais importante, que é Deus, e não tiramos, né, 1 minutinho para Ele. Então este livro vai nos ajudar a realmente tirar esse tempo para Deus, esse 1 minuto, né, das nossas vidas. E eu creio que esse livro ele vai ajudar muitas vidas, né? E esse livro já se encontra aqui na Flins. Olha, já desde pequena eu já escrevo. A vida inteira eu escrevi. Na minha época tinha... Antigamente a gente escrevia até para os namorados, tudo em carta. Então eu tinha esse hábito de escrever para amigas, né, para as pessoas. E eu sempre gostei de escrever, e desde pequena eu rabiscava caderno, escrevia na sala de aula, em todos os lugares eu escrevia. Então eu sempre tive um sonho de escrever livro. Eu sempre me questionava, né? Um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou escrever. E esse ano eu comecei a pensar nessa ideia, por que não escrever um livro? E comecei a olhar, pesquisar nos lugares de como escrever um livro. Até então eu escrevi meu primeiro livro, né, que é esse 1 Minuto com Deus. Eu tenho umas 6 obras iniciadas. E a próxima obra que eu vou, depois desse que vai ser lançado, vai ser a próxima obra, que é Descubra Sua Essência. Eu vou até ler um capítulo dessa obra aqui hoje. Tricotando os meus sonhos. Na colcha da minha imaginação, comecei a tricotar os meus sonhos. Fui tecendo cada momento que realizei em minha vida, desembanhando os meus sentimentos, tricotando as minhas emoções, desmanchando as minhas amarguras, tristezas e ilusões. Desenrosquei o novelo do meu passado e tricotei minha esperança. Fiz uma coberta de fantasias e ebanhei minhas lembranças. Nesta coberta dos meus sonhos, cortei delas marcas que o tempo então deixou. Coloquei sonhos novos e os retalhos aproveitados foram aqueles que me deixaram saudades, raízes que o tempo não apagou. Nesta concha dos meus sonhos, comecei a enfeitar os meus sentimentos, que um dia foi acabado e novamente resgatados. E nesta coberta remendada ficou com ela a emoção, e novos retalhos foram acrescentados com muito amor e dedicação. No final da minha obra de arte, consegui resgatar o detalhe do meu eu e descobri o sentido da vida que a minha identidade me deu. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, né, participando aqui em Nova Serrana. Até então foi uma surpresa para mim quando me convidaram. E para mim está sendo maravilhoso, porque é algo, é um resgate meu mesmo, do meu eu mesmo, é o que está dizendo aqui. É um resgate meu que eu queria algum dia, porque quando a gente começa a escrever, a publicar as coisas, a gente quer que as pessoas vejam. A gente sente que aquilo que a gente escreve vai estar ajudando alguma pessoa, né? E quando eu vi que eu podia estar nesse grupo literário, para mim, assim, foi uma grande satisfação, sabe? Foi muito bom e depois que eu consegui, então, escrever meu livro e publicar o meu livro, eu vejo que as coisas vão andando, que existem pessoas como eu, que gostam das mesmas coisas que eu, né? Porque às vezes a gente lidar com tantas pessoas, tanta gente que não tem os mesmos sonhos, desejos que a gente tem. Aí a gente às vezes fala, conversa, compartilha algo que não é do interesse deles. Aí isso que nos faz desanimar. Aí quando você entra num grupo que pensa da mesma maneira, que é igual você, que acredita naquilo, você se sente totalmente em casa. E é isso que eu estou sentindo. Totalmente em casa. Eu estou muito feliz de participar. Estou muito feliz, porque eu já vi sobre Flins de outros lugares, né? Dessas feiras. E eu pesquisava, olhava. Eu nunca imaginei que Nova Serrana tinha. Assim, até então eu não sabia, né? E, nossa, eu estou muito grata a Deus mesmo. Eu estou muito feliz de estar, né? E essa Descobrindo a Minha Essência, assim que eu publicar outra, eu já vou terminar essa aqui, que já está começada já, só falta dar uns finalzinhos.
E eu tô muito feliz, eu acho que eu vou conseguir lançar meus livros todos. Todos, e tô escrevendo mais, que eu escrevo pra criança também, escrevo histórias. Olha, se você acredita no seu sonho, se você escreve, gosta, lute, vai atrás que você vai conseguir. Né? Se eu tô começando assim, sozinha, tava sozinha, mas agora eu não estou mais, eu tô apenas acreditando em mim, e eu creio que você também pode acreditar em você e realizar o seu sonho. E é isso. Eu quero agradecer a Mar, né? Os escritores que eu tenho conhecido, que têm me ajudado bastante, né? Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa Flins. Obrigada.